Muito bem, vamos aqui à correção das questões do Enem, tá certo? Beleza. Vamos aqui na questão 24, beleza? Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem que, desejando promover e adiantar a riqueza nacional e sendo os mananciais dela, as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a esse respeito no Estado do Brasil. Beleza? Olha aqui a fonte. Alvará de Liberdade para a Indústria, 1º de abril de 1808. Beleza? Textos políticos da história do Brasil. Fonte, beleza? Um projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no Alvará, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? Beleza? Letra A. A ocupação de Portugal pelas tropas francesas, certo. E o fechamento das manufaturas portuguesas. Que manufaturas portuguesas? Esquece. Letra B. Dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre as suas redes de comércio. Pessoal, eis a resposta. Letra B, tá bom? Vamos ao ver anunciado aqui, ó. O projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no Alvará, não se concretizou. Que características desse período explica esse fato? Característica no plural. Letra B. A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre as suas redes de comércio. Letra C. A desconfiança da burguesia industrial colonial viajou na maionese. Diante da chegada da real família portuguesa, nada a ver. Letra D. Melhor aqui. O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional. Não, não. Portugal aqui é dependente da Inglaterra. A parte dúbia aqui com relação a Portugal é verdade, mas a Portugal aqui é dependente da Inglaterra. Letra E. O atraso industrial da colônia, provocado pelos mercados das indústrias portuguesas. Indústria portuguesa. Esquece. Questão aqui 29. Vamos lá. A política foi inicialmente a de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem. Beleza? Aqui a fonte. Beleza? Cidadania ativa. Enunciado. Vamos ao enunciado. Nessa definição, o autor entende que a história da política está dividida em dois grandes momentos principais. Um primeiro momento, marcado pelo autoritarismo excludente, e um segundo, caracterizado por uma democracia incompleta. Caracterizando o texto, qual é o elemento comum a esses dois momentos da história política? Elemento comum, hein? Vamos lá, letra A, distribuição equiparada do, a distribuição equilibrada do poder, nada de equilíbrio. Letra B, o impedimento da participação popular, nada, o impedimento não é completo. Beleza? E a letra C, eis a correta, o controle das decisões por uma minoria. A ideia de quase uma aristocracia, tá certo? Eis a resposta, letra C. Mais uma vez aqui o enunciado. Nessa definição, o autor entende que a história da política está dividida em dois grandes momentos, dois momentos principais. Um primeiro momento marcado pelo autoritarismo excludente, e um segundo caracterizado por uma democracia incompleta. Considerando o texto, qual é o elemento comum a esses dois momentos da história política? O controle das decisões com a minoria. Eis a correta. Letra D. A valorização das opiniões. Deixa eu ver aqui. Mais competentes. Não, não. Nada a ver mais competente. E a letra E. A sistematização dos processos decisórios. Decisórios esses, no caso, a minoria. Também não é. Tá, beleza? Então aqui a resposta certa é a letra C, tá? O controle das decisões por uma minoria. E nada a ver processos decisórios. Tá bom? Vamos aqui para outra questão. O príncipe aqui, a obra de Maquiavel. Ó. O príncipe, portanto, não se deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por mais piedade, permitiram distúrbios que levem ao assassinato e ao roubo. Olha aqui o Maquiavel, o príncipe. Bom, no século XVI, mais precisamente quando foi publicado O Príncipe, em 1513, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante, a manutenção da ordem social. Segundo esse autor, baseava-se na letra A.
Inércia da ideia de parado, inércia do julgamento dos crimes polêmicos, nada de inércia. Nada de inércia. Letra B, bondade em relação aos comportamentos dos mercenários. Não, não, aqui tem que ser enérgico, nada de bondade. Letra C, compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas, nada de compaixão. Letra D, neutralidade diante da condenação dos servos, nada de neutralidade, nada a ver. E a letra E é a correta, conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Falou tudo. Mais uma vez aqui anunciado. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Essa é a resposta. Beleza? Mais uma questãozinha aqui para fechar, beleza? Questão aqui 31. Após a abdicação de Dom Pedro I, ali em 1831, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Beleza? Os conflitos representavam também um protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento de poderoso grupo dos barões do café. Beleza? Para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Olha que observação. O contexto do período regencial foi marcado. O período regencial foi aquele período que o Brasil ficou sem imperadores no comando, aí entre 1831 até 1840. Beleza? Mais uma vez anunciado. O contexto do período regencial foi marcado, letra A, por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Não, o Brasil vivia a monarquia. Isso aqui viajando na Monese, nada de volta à monarquia. Letra B, por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. Não, não, não. Poder central aqui está tendo rebeliões provinciais. Queriam se desligar do poder central. Beleza? Letra C, pela luta pelos os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Não, grupos políticos que já viviam num privilégio. Quem queria melhores condições de vida é a massa popular, beleza? Viajando na maionese aqui essa questão da letra C. Letra E, D, pelo governo dos chamados regentes que promoveram a ascensão social dos barões de café. Não, isso já existiam. Beleza? E a letra E, a correta, pela convulsão política e pelas novas realidades econômicas que exigiam do retorno das velhas realidades sociais. Pessoal, essa é a resposta, tá bom? Mais uma vez aqui anunciado, ó. O contexto do período regencial foi marcado pela convulsão política e pelas novas realidades econômicas que exigiam o esforço de velhas realidades sociais. Essa é a resposta, tá bom? Bom, por enquanto é só, beleza? Se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like aí, valeu, obrigado e tchau.